Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você. Você que me escuta pela primeira vez. O meu programa é voltado para psicologia, espiritualidade. O meu objetivo sempre é trazer informação, explicação. No início do programa, sempre tem um tema. E 5 minutinhos finais, tem a nossa meditação, um momento onde a gente consegue relaxar um pouco, meditar. Antes de falar do tema, eu vou passar o endereço da clínica para você, na clínica que fica na Zona Sul, no bairro do Itaim Bibi, na rua Tabapuã, 507. Na clínica tem atendimento em psicologia junguiana, transpessoal, regressão para a infância, terapia de vidas passadas. Vou passar o telefone da clínica para você marcar a sua consulta. 3168-7924. 3168-7924. Você pode acessar o meu site, cintiabalota.com. cintiabalota.com. O Balota é com 2 T's. E Cíntia escreve como se fala. Qualquer dúvida, entra no site da Rádio Mundial e procura na parte de comunicadores. Ou você pode me mandar um e-mail, consultas.cintiabalota@yahoo.com.br. Quero agradecer você que é meu ouvinte, você que me acompanha há anos aqui na rádio, agradecer você. Tema de hoje. Tentei definir o tema de hoje, mas, bom, qual é o tema de hoje? O tema de hoje eu vou falar um pouco como funciona, que eu vou falar de várias coisas, por isso que não dá pra falar que eu vou falar de um tema só. Mas, como funciona a mente? Muitas vezes a falta de entendimento de como funciona a nossa mente é a causa dos nossos problemas. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com o medo, não sabe lidar com a angústia, não sabe lidar com a ansiedade, com a agressividade, com a impulsividade. Muitas vezes a gente tem um comportamento desde a infância de impulsividade, de hiperatividade, de timidez. E a gente passou a nossa vida inteira com aquele comportamento. Só que, infelizmente, as questões psíquicas, elas não melhoram com o tempo. Elas só pioram com o tempo. Mas, muitas vezes, acontece uma piora, às vezes, por exemplo, a pessoa ela começa a ficar com uma ansiedade tão grande, mas tão grande, e aí aquilo começa a atrapalhar a vida dela, ela começa a ter uma doença psicossomática, ela começa a ter um mal-estar interno, começa a disparar o coração. E aquilo é muito negativo. Mas, na verdade, no fundo, é um pedido de ajuda do inconsciente. Para de ser tão preocupado. Olha para o seu interno, olha para você. E a gente não olha, a gente não tem o hábito, a gente não tem a cultura de olhar para o interno, de se conhecer. Você sabe que muitas vezes os problemas externos distraem, afastam do autoconhecimento, da gente entender o que está dentro da gente, da gente entender o que está dentro da nossa alma, do autoconhecimento. Porque a vida é corrida, a gente nem para pensar. Tem paciente que fala pra mim, Cíntia, se eu não tenho essa 1 hora na semana para pensar em mim, esse tempo para refletir e para analisar a minha vida, para analisar o meu comportamento, para melhorar, eu não faço nada por mim. E aí a vida passa e a gente fica alienado, perdido, como se a gente fosse um robô que segue pela vida sem sentido, sem rumo, sem objetivo, sem entendimento. Casa, trabalho, casa, final de semana, dorme, descansa, exausto, trânsito. E a gente não para. Mas como parar se a gente não arruma tempo? E às vezes a gente pensa que o autoconhecimento é perder tempo. Quando eu tenho vários ouvintes e mesmo os meus pacientes escutam a rádio, o programa na rádio onde? No trânsito, dentro do carro, que é uma forma útil de aproveitar o tempo. Primeiro que você distrai, não fica estressado no trânsito e sempre aprende alguma coisa, escuta alguma coisa boa, né? Então uma forma de
parar para pensar. A rádio escutar a rádio é uma forma de parar, de pensar, de analisar, uma forma de aprender. Mas se a gente não coloca na nossa vida um momento para parar, para refletir, para pensar, esse momento não vai aparecer. Só que tudo é mais importante. O trabalho é mais importante, as obrigações, elas são mais importantes. E aí o que acontece? A gente ignora a mente, ignora o interno, ignora a nossa alma. Quando a gente ignora a nossa alma, ela adoece. E aí não dá para ignorar mais. Porque quando a alma adoece, você pode ter tudo, mas você se sente mal. E o trabalho bem sucedido, se sentir bem no seu trabalho, ter coisas boas, mas e o interno? E dentro de si? E a sua alma? E a gente esquece. E muitas pessoas, a falta de conhecimento de como funciona a mente, elas acham, é assim mesmo, e elas se conformam com a depressão, com a ansiedade, com a irritação. Aliás, a quantidade de pessoas que eu atendo que tem um problema de irritação, de impulsividade, de ansiedade. Por quê? Porque tudo irrita e nada mais pesado. A irritação, a agressividade, a impulsividade ela é muito negativa. Porque além da pessoa se sentir mal, ela faz mal ao outro. Porque a pessoa é irritada, mal-humorada, o outro se sente mal. Então é como se fosse uma energia negativa. Mas às vezes a pessoa vai acreditar, eu sou assim mesmo, eu sou irritado, mal-humorado. Uma hora passa e o mau humor vai piorando. Até que existem os casos crônicos ou patológicos, que é a distimia, que é uma depressão com mau humor. Mas o que a gente tem que, ouvinte, o que a gente tem que ter um olhar atento com as nossas dificuldades. E a gente não tem que aceitar. Mas por que eu sou ansioso? Então eu tenho que pensar em alguma forma de trabalhar essa ansiedade. Por que eu não me sinto bem? Ter esse olhar do autoconhecimento e que a mente precisa sim, a gente precisa aprender a lidar com a mente. Como eu disse outro dia aqui no programa, aonde a gente aprende a lidar com as nossas emoções? Aonde a gente aprende a lidar com os nossos medos? Então, e muito importante, o autoconhecimento. Entender as nossas emoções, entender os nossos medos. Só que a gente não para olhar, se a gente não para pensar, a gente nunca olha, a gente nunca, a gente fica perdido, confuso. Então, primeiro passo para você, se você tem uma dificuldade, se você se sente mal, seja o seu problema tristeza, angústia, depressão, ansiedade, irritabilidade, impulsividade, pensa no seu problema e pensa que você pode melhorar, que você pode se conhecer, que você pode trabalhar isso dentro de você. E uma das coisas que atrapalha muito é o mau humor, é a agressividade. Oposto ao mau humor, temos o bom humor, a alegria. E como é trabalhar a alegria? Como é ser uma pessoa mais afetiva, mais alegre, mais calma? Porque a gente pensa, quando eu resolver aquele problema, aí eu vou ser feliz, aí eu vou estar alegre. Quando eu comprar minha casa, aí eu vou ser feliz, aí eu vou me sentir alegre. Quando eu comprar meu carro, quando eu pagar minhas dívidas. E a gente sempre projeta para o futuro a solução do nosso problema. Como se a felicidade estivesse nas resoluções desses problemas. E aí a gente passa o dia inteiro. Muitas vezes a pessoa está insatisfeita com o trabalho. Eu não gosto desse trabalho. Que coisa horrível que eu faço. Eu não gosto. E aí, quanto tempo, você já pensou, ouvinte, quanto tempo você passa no seu trabalho? Se você fica o tempo todo criticando o seu trabalho, olhando as coisas negativas, aquilo vai ser pesado, aquilo vai se tornar difícil. Embora o trabalho pode ser negativo, sim, pode ter suas dificuldades, só que se você focar só na dificuldade, se você focar só no problema, o que acontece? Aquele trabalho ele vai se tornar denso, pesado, insuportável. E aí quando você chegar em casa, você nem vai conseguir aproveitar o resto do dia que você tem, porque você está tão mal-humorado, tão irritado, tão cansado, que o seu humor, você deixou aquele mal-estar e o pensamento negativo tomar conta de você.
muitas vezes, todos sabem, né, do segredo, do poder do pensamento positivo. Mas como é que coloca em prática? Como eu falo, colocar em prática é a perseverança. Primeiro é o autoconhecimento de como funciona a nossa mente. Segundo é a perseverança. Não adianta você pensar, a hora que você lê um livro, que você faz um ritual, que você faz um curso, você tá lá e você pensa positivo. Mas passa o dia inteiro reclamando, o dia inteiro falando mal das pessoas, o dia inteiro vendo a noite inteira vendo coisas negativas na televisão. Aonde está a parte positiva? Não vai funcionar. Então, é a educação mental. Como é a educação mental? Prestar atenção nas pequenas coisas. Ouvinte, a felicidade, ela vem das pequenas coisas. Porque se você se sente bem, seu trabalho pode não estar bom, seu casamento pode não estar bom. E dificuldades, não pensa que a gente sempre vai ter dificuldades. Se não é de um jeito, é de outro. Mas sabe o que muda? O nosso olhar diante da dificuldade. Muitas vezes as pessoas elas ficam revoltadas. Elas ficam revoltadas com aquilo que uma raiva dentro de si, uma agressividade, e elas mandam uma energia negativa para o trabalho. Para onde vem essa energia negativa? Para ela mesma. Porque quando ela critica, quando ela fala mal dos outros, muitas vezes as pessoas adoram falar mal dos outros, né? Adoram falar da vida do outro, criticar o outro. Mas sabe o que é isso? Isso é uma fuga, é uma projeção. Isso é uma fuga do seu interno. Porque se você tá bem com você, se você tá contente, se você tá se amando, você não vai ficar preocupado com o que o outro fez, com o que o outro não fez. A gente não muda o outro, então a gente tem que ter um olhar, voltar a nossa energia para o nosso interno, para o que a gente pode mudar dentro da nossa vida, para o autoconhecimento. E muitas vezes os problemas externos afastam do que é mais importante. Do que é mais importante? O autoconhecimento, entender a nossa alma, conhecer o que está dentro da gente. E a gente projeta a felicidade, a alegria, o bem-estar, a gente deve trabalhar, cultivar. O exercício, eu até dei essa dica para você aqui, ouvinte. Todo dia, escrever 10 coisas positivas, 10 coisas para você agradecer. Coisa simples, bem simples. A sua cama, a sua comida, mas é pra gente treinar esse olhar positivo. Porque se não tiver o treino, se você não... É perseverança. A gente não muda a programação da noite pro dia. Porque você passou a vida inteira com aquela programação negativa. Você aprendeu aquilo na infância. Você passou anos da sua vida com aquele comportamento. É um treino, é um treinamento. Outra coisa que é muito importante é o autocontrole. Pensar antes de falar, se controlar. Quantas vezes se a gente parar para pensar, ó, respira, relaxa, espera antes de falar. É o autocontrole. Outra coisa para você se sentir melhor com você, porque muitas vezes a gente tem uma agressividade dentro da gente que a gente desconta no outro, nos filhos, na esposa, no marido, ou numa pessoa do próprio trabalho. Então, essa agressividade, a gente tem que entender, mas por que eu tô tão agressivo? Por que eu tenho essa raiva dentro do meu coração? Por que muitas vezes eu quero punir, castigar, maltratar? Isso inconscientemente. Por isso que a gente tem que parar para pensar e analisar o nosso comportamento. Analisar aquilo que a gente sente. Porque senão a gente vê que a gente está infeliz, que a gente está mal-humorado, irritado. E o que acontece? Tudo à nossa volta fica ruim. O trabalho fica ruim, o casamento fica ruim, o relacionamento com as pessoas fica ruim. Mas por que está tão ruim? Porque dentro está ruim. Mas a gente tem a tendência, não diga que não, porque eu sei que tem, a tendência de falar que é o externo, que é o outro. Mas a gente, dentro da nossa mente, é como a gente vê o outro. Então é dentro da mente. Se a gente olhar para o outro com outros olhos, se a gente mudar o nosso olhar diante do mundo, diante dos problemas. Outro dia eu também foi um tema aqui que nos problemas, vê nos problemas a oportunidade. Se a gente muda a nossa visão em relação ao problema, a nossa visão em relação à dificuldade como um aprendizado, primeiro, a gente não fica revoltado.
Quem tem uma visão mais espírita entende que tudo tem um sentido, que tudo tem um porquê, que nada acontece por acaso. Se você está passando por um problema, não fica revoltado. Isso não serve para nada. Para e tenta pensar. O que será que eu tenho que aprender com isso? O que será que eu ainda não aprendi? Será que eu tenho que trabalhar a humildade? Será que eu tenho que trabalhar o meu medo? O que será que erro que eu repito e não consigo enxergar? Porque toda situação que repete na nossa vida, como a gente pode dizer que são situações kármicas, repete, repete. Mas por que repete? Porque enquanto a gente não aprender, parece de novo. Por punição? Não, porque a gente tem que aprender, né? Por isso que a gente está aqui. O sentido das coisas, entender por que a gente está aqui. Então, 2 dicas. Primeiro passo, não aceita a dificuldade, não aceita, eu sou mal-humorado, procura trabalhar o bom humor, trabalhar a alegria, procura ver coisas boas, pensa, as coisas não acontecem de uma hora para outra, perseverança. Quando chegar em casa, tá? Procurar coisas boas. Essa é a parte de 10 coisas positivas. Parece simples, mas a pessoa faz o quê? 3 dias, depois esquece, não lembra mais. Hein? Como você vai mudar o padrão negativo da sua vida inteira? Tem que ser forte, perseverante, acreditar, confiar. Você que me escuta pela primeira vez, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com psicologia junguiana, transpessoal, trabalho com terapia, trabalho com regressão de vidas passadas, regressão intrauterina. Vou passar o telefone da clínica para você marcar a sua consulta. 3168-7924. 3168-7924. Você pode acessar o meu site cintiabalota.com, cintiabalota.com, ou me mandar um e-mail, consultas cintiabalota@yahoo.com.br. Vamos para a nossa meditação. A meditação de hoje é a meditação da alegria, para trazer bem-estar dentro do seu coração. Feche os seus olhos e respire fundo. Puxa o ar e solta. Quando você soltar o ar, você vai soltar o peso que está dentro do seu coração. Respire 3 vezes, profundamente, bem forte, e solte. Solte o peso que está dentro do seu coração. Imagine uma linda luz. Uma linda luz azul. A luz azul é a luz da proteção. É a luz do arcanjo Miguel. Vamos viajar. Vamos viajar para o mundo interno. Vamos viajar para o nosso jardim. Imagine o seu jardim, imagine o jardim da felicidade, o jardim do bom humor, o jardim da alegria. Imagine um céu azul, lindo, aberto. Lembre-se, é somente tudo pode. Crie o jardim da alegria. Como será que é o jardim da alegria? O que será que tem? Uma sensação de paz? Um lugar onde você pode se sentir mais leve? Um lugar onde você pode entrar em contato com o seu interno e com a sua alma,
com Deus em seu coração. Crie o seu jardim. Põe flores se você gosta de flores, animais se você gosta de animais, água, sol, calor, o vento. Imagine o jardim do bem-estar, um jardim bonito, mas não a beleza da terra, a beleza divina, a beleza do interno. Procure um lugar gostoso, relaxante para você sentar e meditar. E na meditação, acalmar o seu coração, acalmar a sua alma. Diga para sua alma que você quer conhecer o seu interno, conhecer a verdadeira essência dentro do seu coração e o sentido da vida, um sentido maior do que apenas trabalhar, casa, trabalho. Pergunte para sua alma o que ela deseja. Pergunte para o seu interno o que você pode fazer de melhor para você. Acalme o seu coração. Deixe que a tristeza vá embora. Deixe que a paz invada sua alma, invada sua vida. Todo dia, procure uma coisa boa para pensar e relaxar. Deixe que Deus te abençoe e até a semana que vem.